Om Sadashivam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Om. Sou Shiva, eu sou Shiva, eu sou, além de Punya Papa, as leis referentes a karma, né? Ações e seus resultados se referem, são relevantes ao Jiva, não à minha natureza superior, né? E eu não instigo nenhuma pessoa a fazer nada. A ignorância instiga as pessoas a fazerem ações adármicas, ignorantes. E este conhecimento espiritual irá purificar o corpo de tendências, né? De tal modo que mais e mais vasanas fundadas neste conhecimento espiritual irá influenciar as ações do Jiva-Atma, né? O Jiva-Atma que se submeteu aos ensinamentos religiosos e espirituais revelados pelo Lord Ishvara. O Atma não tem associação alguma com os Jivas e as leis referentes ao Jiva, as leis éticas, kármicas, né? Psicológicas. Todos os Jivas têm uma associação de dependência com o Atma, mas o Atma não tem associação alguma, né? Ele é a Sangha. O Atma é livre de associação. O Jiva-Atma, ele possui, ele tem uma associação de total dependência do Atma, né? Mas ele não sabe. Mas, em determinado momento da vida, ele ouve falar que existe Sati Sangha. Sangha, associação. Sati é a realidade, a verdade, o ser, a consciência. Né? Sati Sangha. Em determinado momento, o Jiva-Atma, ele reconhece que ele tem uma associação de dependência com o Atma que só pode ser resolvida, que ninguém gosta da dependência, que só pode ser resolvida através da compreensão, eu sou aquele Atma. Se eu sou aquele Atma, a questão de dependência já não é mais, né? Já não procede. Por quê? Porque se eu sou aquele Atma, eu dependo de mim, a dependência de mim mesmo é independência ou não dependência, e isto é moksha, né? A natureza do Atma é não associação, a natureza do Jiva, quer saibam ou não, é associação de dependência, e essa associação de dependência, ela passa pela compreensão do modo qual todos os Jivatmas dependem de Ishvara, o Criador aparente, que cria o Jivatma aparente. Esta compreensão da nossa natureza de dependência para com Ishvara, o Criador, é o primeiro passo de transferência, né? Eu paro de depender das pessoas e das coisas do mundo e eu coloco a minha dependência no Criador, de modo que, num determinado momento, eu possa transferir essa dependência para com o Criador, para a autodependência, a dependência, né, no Atma, através da compreensão, eu sou esse Atma. Que o Swami apresenta uma analogia bacana a respeito do espaço. Ele nos lembra que o espaço é não somente todo pervasivo, mas ele não é afetado por nada, né? As coisas ocorrem dentro do âmbito do espaço sem, né, tocá-lo, digamos assim, né? E aqui ele nos dá o exemplo, né, de que quando chove, a água não molha o espaço, né? Então, a água vai molhar tudo, né? Vai até molhar o ar. Como assim? Sim, vai molhar o ar. O ar vai se tornar extremamente úmido, né? Vocês já viveram em lugares quentes com umidade superior a 90%? O ar fica extremamente pesado e úmido, né? O espaço não.
ele não molha, ele não fica úmido quando chove. E quando tem um fogo, o espaço também não sofre nenhuma queimadura, né? Então, o espaço é, em analogia, um símbolo do Atma lindo e maravilhoso. A única limitação desta analogia é que o espaço é uma entidade inerte, não é uma entidade autoconsciente, né? O espaço é um elemento, é uma energia, né? O mais sutil entre os elementos, mas ainda assim é matéria e energia, né? Ele não é autoconsciente. E o ser é autoconsciente, autocontido, autoluminoso. Essa consciência, do mesmo modo, não é maculada por nada, por nenhum papa dos Jiva Atmas. E ela também não é associada ou melhorada através do punha do Jiva Atma. Aquilo que ocorre em Mitya permanece em Mitya. Vê essa compreensão da minha natureza em Satya e da minha natureza em Mitya, a minha natureza aparente em Mitya, é a chave de tudo isso, sem confundir ambos, né? Sobrepor Mitya em Satya e Satya em Mitya é a chave de tudo, né? Porque essas duas ordens, elas existem uma dentro da outra. Como assim? Mitya existe dentro do âmbito de Satya, sem tocar Satya. A miragem no deserto, na areia do deserto, ela existe dentro do âmbito da areia, mas sem tocar a areia, né? A gente tem que compreender o que é uma miragem e o que é a realidade. A realidade é a areia, a miragem é o quê? O oásis, né? Esse mundo é um oásis, esse mundo é uma miragem, né? E a única realidade é o quê? A consciência. E eu sou essa consciência. Essa consciência é presente em todos os fenômenos de Mitya, como o quê? Como a tela, o espelho que reflete todas essas sobreposições produzidas pelo grande ilusionista, o poderoso Maya, né? Através das modificações, né? Das energias primárias e os elementos que irão configurar uma infinidade de namarupas, né? Diante dos olhos e dos outros órgãos sensoriais dos jivas, de todos os jivas, humanos e não humanos. E tem uma passagem bacana, de novo, mencionando o ladrão que foi, e ele foi depois para, né, o julgamento no tribunal lá, o juiz diz, né, você fez esse pecado, não fez, você fez esse assassinato, e ele diz assim, não, eu não matei ninguém, portanto, eu não devo receber essa punição, eu sou o Atma e eu sou além de ações boas e ações ruins. Na minha presença, aquela ação violenta ocorreu. O corpo realizou essa ação, portanto, eu não sou o corpo, eu estou livre. Aí o juiz era um juiz muito fera, né? E um juiz muito bem versado nas escrituras, que não fazia confusão entre Satya e Mithya, não facilmente manipulável, né? Manipulável por essas interpretações, né? Perigosas, né? Das escrituras, Satya Mithya, né? Ele diz, tudo bem, sim, isso é muito verdade, eu estou absolutamente de acordo, você é inocente, né? Você é o Atman, você não faz nada, você é a carta e a boca, né? E você é além do Punipapa, você não fez nenhum papa, né? Portanto, você não vai ser preso. Aí o cara, consegui enganar o trouxa, né? Aí o juiz, muito fera, diz assim, você é o princípio que permeia e pervade tudo, né? E na presença do seu corpo aconteceu esse crime. Portanto, eu não irei aprisionar você, eu irei aprisionar o seu corpo. Né? Aí o cara, o juiz é fera, né? O juiz é realmente sábio, né? Então, não tem como enganar esse juiz. Quem é esse juiz? Ishwara. Esse é o Né? verdadeiro supremo. É o verdadeiro Supremo, Ishwara. Não é à toa, hein, Marcela, que você é advogado. Você está a É, serviço de Chuara.
É isso aí, bacana, né? Boa analogia. Marcelo aí trabalhando a serviço de Ishvara, né? Estamos todos nós, né? Professor, o Marcelo, a Betânia e todos nós que contribuímos, né, para a propagação desses ensinamentos libertadores. Ok. O juiz não caiu naquela conversa. Se você é capaz de abandonar a identificação com o corpo, quando uma ação adármica é feita, você também deveria ser capaz de fazer o mesmo quando o corpo deve sofrer os frutos daquela ação adármica, né? Se eu sou, né, aquele identificado como um ator, eu devo abordar, eu devo, né, assumir, né, a responsabilidade da ação e dos frutos da ação. Mas se eu sou capaz de dizer assim, não, não, eu compreendi o Vedanta e eu abandonei essa identificação com o corpo e as suas ações, né? Então você precisa automaticamente aceitar o fato de que você também transcendeu, né, a identificação com os frutos das ações, né? Aí a história, existe Parabada Karma para o Yanni? Sim e não. Existe para o corpo, mas não existe para ele, né? Porque ele abandonou a identificação como aquele que experimenta ou desfruta os frutos das ações passadas, né? Inclusive as ações de vidas anteriores ou de muitas ações antes do Yana ocorrer, né? Você está realizando ação, você diz que você não é o corpo, e quando o corpo sofre, você diz que você é o corpo. Então, existe um problema, né? Você comete um crime, e você, na hora de cometer o crime, né, você diz assim, ok, não, meu corpo que fez. E na hora de pagar o preço, você diz, não, eu não sou responsável porque eu sou a carta, né? O corpo que fez. Mas é o corpo que vai pagar pelos frutos das ações. E no caso do Parabada Karma do Yanni, também é assim, o corpo vai pagar pelo Parabada, mas o Yanni, ele minimiza este Parabada através desta forte, né, convicção de identificação com o seu ser superior, né, a sua identidade superior. Aí o Swami diz, você tem que tomar uma decisão, ou você se identifica totalmente com o Karta e com o Bhokta, com as ações e seus resultados, ou você se desidentifica de ambas. Você não pode, né, fazer uma identificação parcial, né, porque essa é uma filosofia manipuladora, né? Assim, não, 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 eu quando faço, eu digo que eu sou a consciência à carta, né? Aí quando eu sou pego fazendo ações adármicas, né? Aí eu começo a dizer, não, 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 eu não quero ser responsável pelos frutos dessas ações, né? Não, você tem que se identificar e desidentificar, né? E neste caso seria mais aplicável esta analogia, esta explicação, do ponto de vista de Punya, né? Porque o Jivatma, ele facilmente ele diz, eu não fiz nada, eu não faço nada, mas quando tem Punya, ele abraça o Punya e diz, este é o meu Punya, né? Então, este é o meu Punya. Ou quando é Papa, né? Ele vai espernear, vai dizer, não, não, eu não faço e eu não quero aceitar os frutos das ações, né? As leis do karma sempre funcionam, elas são incorruptíveis. Portanto, enquanto eu estiver encarnado neste corpo, eu tenho que agir de modo dármico, se eu quiser viver uma vida mais feliz e livre de conflitos, né, kármicos, né? Mas no nível do Atma, eu simplesmente assumo a minha natureza além, a minha natureza punya papa atita, né? Além do punya papa, a minha natureza além de todos os pares opostos, a nível do Atma eu estou livre de tudo isso. A nível da minha natureza ahamkara, né? Eu observo o Dharma, né? E eu procuro viver dentro das minhas possibilidades, dentro da minha capacidade de discriminação e discernimento. Portanto, não devemos
confundir o eu superior e o eu inferior por conveniência, né? A gente vê isso tanto, a gente vê em tantos premprems, babás por aí, entendeu? Que joga essa conversa, né? Ah, não, eu sou isso, eu sou aquilo, né? Pá. Aí depois cometem diversos atos em total violação, abuso de poder, né? E no final das contas, eles dizem, não, não, eu não fiz nada porque eu sou a consciência, ou se eu fiz para o seu bem, né? E a causa de toda essa confusão é a causa de todo o sofrimento é a autoignorância, que produz, né, a crença de que este estado de vigília, que é um sonho, seja a realidade, né? A crença de que os objetos são reais e que eles servem definitivamente o propósito de me completar, e isso estabelece essa identificação, né, sólida de que eu sou o corpo-mente. A identificação no Ahamkara como Ahamkara é a ignorância, né, que foi muito bem demonstrada no capítulo 3. No verso 3, capítulo 3, verso 27, o Lord Krishna nos diz, alguém cuja mente é iludida pelo Ahamkara, ele se sente o fazedor, o executor e o desfrutador. Ele experimentará fracassos e sucessos, vaidades e vergonhas, né? E esta ignorância, esta identificação equivocada devido à ilusão produzida pelo poderoso Maya, o maior ilusionista, irá causar o problema da dor psicológica humana. E por que existe a identificação equivocada com o corpo, né? Uma pessoa chata vai dizer assim, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Crianças gostam de fazer essas perguntas, né? Mas por que essa identificação equivocada com o corpo? E aí o Swami, ele simplesmente, ele não especula, não elabora, ele diz, é por causa de avidya, a ignorância a respeito da nossa natureza superior. Mas aí uma pessoa mais chatinha vai dizer assim, mas por que desta ignorância a respeito de nossa natureza superior? Não? Por quê? Ah, por causa da tendência, né, extrovertida da mente dos órgãos sensoriais, que se voltam para o mundo dos objetos e ficam presos neles, né? Aí a Marinéia, que é, né, uma pessoa que quer ir a fundo, vai dizer assim, mas por que essa tendência extrovertida que nos amarra no samsara, né? Aí o professor vai dizer, não, é por causa das vasanas, né, que produzem essa extroversão, né? E por que dessa, né, desenvolvimento de vasanas? Aí ele diz assim, não, é por causa desta ignorância cósmica, né, que é densa nesse planeta, que produz nascimentos após nascimentos, fundados nessa ignorância fundamental, né, nessa ignorância básica, que compele o indivíduo a reforçá-la correndo atrás de objetos, como se eles pudessem resolver a problemática da incompletude, que não é inerente à natureza do ser, do Jivatma, né? Então, o problema, a causa de tudo isso é o quê? É a ignorância da minha natureza superior, eu me identifico com o Ahamkara e eu sofro esta ignorância, esta doença do samsara. Esta ignorância é produzida pelo poderoso Maya, que projeta uma ordem, né, aparente que aparece tão real, né, que produz essa identificação quase que, né, invariavelmente com o corpo e a crença de que o mundo é real. Esta ignorância, ela é fundada na ignorância de minha natureza superior e assim todos os Jiva-atmas sofrem, né? Então, a não compreensão,
a não apreensão, né, do fato de que a natureza da realidade é a não dualidade, de que a consciência é a única realidade e que esse mundo é uma mera estado do sonho, a não apreensão, né, disso causa o quê? Causa a convicção equivocada de que o mundo é realmente real, totalmente distinto do mundo dos sonhos, e que a natureza da realidade é a dualidade. Eu, o Jivatma, sou real, e o mundo dos objetos diante de mim, que inclui os outros Jivatmas, também é real, e eu preciso manipular as pessoas e as coisas de modo a estabelecer a minha plenitude, a minha felicidade, né? Então, esta ignorância, ela é densa, e como nós sabemos, os Jiva-Atmas, os seres humanos, né, biológicos, orgânicos, né, sofisticados, com uma capacidade inteligente que os permite a escolha, o livre exercício, o livre-arbítrio, eles são co-criadores, né? E se eles nasceram numa dimensão, numa ordem, num planeta no qual a compreensão dessa realidade é muito mais difícil, é porque nós estamos aqui para exaurir um pouco dos nossos papakarmas. Vocês entendem? Não tem saída. A gente nunca consegue realmente encontrar defeito nas escrituras védicas. Ou encontrar injustiça em Ishvara. Se existe um problema, existe uma solução. Nós, do Vedanta Brasil, tivemos o mérito e os deméritos, e os méritos nos trouxeram até as escrituras do Vedanta, né? E adesso não nos resta que assimilá-la e transformar, né, ou cancelar, neutralizar ou remover essa ignorância através do único remédio contra ela, que é o Atmayana, o conhecimento, o autoconhecimento. Hariom, nós passamos para o próximo arquivo, 15 a 17, né, Marcelo? Então, o problema é a ignorância a respeito da nossa real natureza, e o remédio, a solução, é o conhecimento da identidade, da minha identidade superior, da minha identidade real, né? Na consciência ilimitada. Nós sabemos que esse conhecimento, ele é muito simples. O Vedanta é extremamente simples. Os ensinamentos do Upanishad são extremamente simples, mas eles não são simplesmente internalizados. Eles não são facilmente digeridos ao ponto de transformar a experiência humana. Apesar de sua simplicidade, isso é devido ao fato de serem extremamente sutis, que muitas vezes parecem como abstratos e filosóficos, mas não é. Vedanta não é uma filosofia. É sutil, muitas vezes é muito abstrato, né? Por quê? Porque a consciência é o mais abstrato do abstrato, é o mais sutil do sutil. Nós estamos abordando a nossa natureza mais invisível do visível, então parece quase como não existente, porque não é energia. Tem pessoas que pensam que a verdade seja uma energia superior. Não, a energia superior é puro sattva, pura compreensão, pura inteligência, puro conhecimento que sustenta, projeta, mantém e recicla todos os universos, né? Quando nós falamos de ignorância, nós sabemos que o único remédio é o conhecimento, mas para cada ignorância existe um conhecimento. Se eu tenho ignorância a respeito de astrologia, né, o estudo da matemática não irá remover a minha ignorância a respeito de astrologia. Não existe um conhecimento que remova todas as ignorâncias, muito embora uma das definições mais filosóficas do que seja o Vedanta é aquele conhecimento, né, que remove todas as ignorâncias, né? Muito embora seja dito que é o conhecimento que remove, né, todas as ignorâncias, não significa dizer que o Yanni ele
tenha acesso imediato, instantâneo, a todos os conhecimentos científicos objetivos. Não. Mas ele conheceu aquilo que, uma vez conhecido, resolve a problemática humana de buscar conhecimento como um meio de se completar. Ele compreende a natureza, que é a natureza do eu, do Atma, que é a natureza de todos os seres vivos e de todos os seres inertes também. Então, esta compreensão da natureza não dual do ser, a única realidade, resolve a problemática de correr atrás de quê? Né? O Jiva-Atma, num determinado nível, ele corre atrás de experiências sensoriais, experiências, né? Até mesmo espirituais, místicas, né? E num outro nível, dependendo da tendência de cada um, ele busca o conhecimento objetivo, o conhecimento a respeito disso, daquilo, astronomia, astrologia, esoterismo, misticismo, ele quer conhecimento, né? E nenhum desse conhecimento irá remover a ignorância a respeito da natureza do indivíduo, porque todo e qualquer conhecimento objetivo, ele se refere a fenômeno, né? Então, existe esse conhecimento que resolve a problemática da busca pelo conhecimento objetivo como meio de resolver a problemática humana. Esse conhecimento, ele é distinto, diferente de todos os outros conhecimentos, porque é o conhecimento a respeito da natureza absolutamente intrínseca do buscador de conhecimentos, né? Que conhecimento é esse? Poxa, eu estou por aí buscando conhecimento já, né? Eu tenho umas vasanas que me permitem ver as minhas 200 encarnações passadas, eu já obtive conhecimento de todo tipo, né? E agora você está dizendo que eu jamais irei, né, desenvolver uma satisfação, né, um sentimento de plenitude através do conhecimento, e você me diz que existe um conhecimento que é o autoconhecimento, né? É o conhecimento do ser, da consciência, né? Então, é um conhecimento muito diferente. A maioria das pessoas não compreende o que seja o autoconhecimento, muito embora esses gurus por aí, esses premprens, falem, né, muito frequentemente de autoconhecimento e, às vezes, até de não dualidade, entendeu? Mas eles não têm a menor ideia do que seja autoconhecimento, do que seja a não dualidade. Já a não dualidade é que nós somos um, venham todos aqui, vamos fazer uma abração grande, aí a gente vai se fundir, somos todos uns, né? Não, tem nada a ver com isso. Então, este conhecimento é o Atma Jnana. Para chegarmos a esse conhecimento, que é muito simples, mas extremamente sutil, nós passamos pelo conhecimento a respeito do Karma, Dharma e as sadhanas de disciplina para purificação, para uma purificação ainda maior, preparação através de ações, né, mentais, verbais e físicas, para preparar o complexo corpo-mente para o Atmayana, né? Não pode ser obtido diretamente, é por isso que nos últimos versos, de novo, Krishna coloca, né, aqueles apontamentos dizendo que nós não temos escolhas, nós precisamos passar pelo Karma Yoga, né? A preparação, existem dois caminhos, o caminho da preparação e o caminho da contemplação e do conhecimento. Adquirir conhecimento sem o Karma Yoga é impossível, mas precisamos lembrar que o conhecimento a respeito de Karma Yoga, que muitas vezes eu coloco como o conhecimento a respeito de Mithya, a respeito de Ishvara Jiva Jagata, né? Este conhecimento irá nos fazer pessoas mais felizes e alegres, né? Experimentando mais e mais punhas e mais estados, né, mentais pacificados através da observação do Dharma e uma conduta, né, o mais impecável quanto possível. Isso nos libertará de muito sofrimento, mas não nos libertará do samsara. Porque após nós termos adquirido o conhecimento e desenvolvido o espírito do Karma Yoga, né? No Karma Yoga nós temos que praticar
purificar a mente para depois entrarmos na investigação a respeito da natureza do Atman. Este é o conhecimento que liberta. Sempre que falamos de conhecimento no Vedanta, significa o autoconhecimento, o jnana, a respeito da natureza Paramatma do Jivatma, ou em outras palavras, né? Paramatma, Jivatma, Aikya, são a mesma natureza. Aqui, portanto, Krishna se referiu sobre a nossa natureza superior. O autoconhecimento é o conhecimento, eu não sou o ahamkara, eu não sou o corpo-mente, eu sou a consciência que, sem fazer nada, abençoa e vivifica, com a ajuda do corpo sutil, das mentes humanas, vivifica este corpo encarnado, este ser encarnado. Nós já sabemos e determinamos que todos os nossos problemas só podem ser resolvidos através da compreensão, mas que essa compreensão requer uma determinada preparação, portanto, sejamos bons karma yogis, sabendo os limites, as limitações de karma yoga, que karma yoga e não conduz ao autoconhecimento diretamente, mas indiretamente. Para mim, para eu sair da problemática do samsara, eu tenho que abandonar a minha identidade como o Vishwa no estado de vigília e assumir a minha identidade como Turiya. Do mesmo modo que eu abandono a minha identidade como o sonhador, o Taijasa, e assumo a minha identidade como Vishwa, o desperto, eu preciso abandonar a minha identificação com o Vishwa e reivindicar a minha identificação com a consciência, com o Brahman, com Turiya. Este é o conceito do despertar. Mesmo que eu esteja vivendo uma vida muito confortável, né, desfrutando muito punya, né, num quarto de hotel 5 estrelas com ar-condicionados e todas as comodidades e confortos, ainda assim eu preciso despertar daquele sonho confortável. Os sofrimentos e as dores do estado do sonho pertencem ao sonho, os sofrimentos e as dores do estado de vigília pertencem ao desperto. Liberdade é transcender todos os pares opostos que se baseiam nos prazeres e dores, dos méritos e deméritos de cada ser vivo. Precisamos despertar e acordar do eu inferior, que é o Vishwa no estado de vigília, né? E assumir o nosso ser superior, o nosso eu superior, como pura testemunha consciência, né? Que abençoa, né, os 3 corpos e os 3 estados sem fazer nada. Shankaracharya diz isso no seu Manisha Panchakam. Ele diz, eu sou Brahman, a consciência pura, é a consciência pura que aparece como este universo. Tudo isso é apenas algo projetado por mim, através do meu poder, chamado Maya, e nada mais é do que a vidya, esta ignorância, este poder ilusionista, né, que produz a ignorância na mente do Jiva-Atma. Tudo isso é feito a partir das 3 energias e os elementos, né, que se decorrem, que se desenvolvem a partir delas. Tudo é projetado através desta inteligência que somente é possível através da colaboração de todos os Jiva-Atmas que vivem, né, totalmente influenciados, né, governados por essa ignorância, auto-ignorância, que irá perpetuar
esta realidade aparente e aprisionar os indivíduos humanos, né, na crença de que dualidade é realidade, o mundo é real, eu sou real, meu corpo é real, e a única saída aqui é encontrar a felicidade e a plenitude através do consumo de objetos de experiência. Então, nós precisamos lembrar que eu sou Parabrahma, eu sou Paramatma. Através de mim, todo o universo é criado. E eu não faço nada. Se nós nos identificamos com o corpo-mente, com o Ahankara, a vida se torna um drama com muito sofrimento. E nos dias de hoje ocorre que o drama se tornou sempre mais dramático, o sofrimento, né, sempre mais denso. E a gente acaba esquecendo que nós também somos co-criadores, né? Responsáveis por esse drama devido à minha incapacidade discriminativa, né, de discernir Dharma from Adharma de modo a conformar a minha vida com as leis, né, harmônicas do universo, né, produzindo um mundo melhor. As pessoas querem mudar o mundo, produzir um mundo melhor, elas procuram fazer isso do ponto de vista político, social, econômico. Nada funciona e nada jamais irá funcionar. Tudo só pode ocorrer através de um processo profundo de transformação que se inicia no coração e na mente de cada ser humano. No Katha Upanishad, Shankaracharya nos diz, de Acharya, não sei quem é que é responsável, né? Não existe realmente um autor dos Upanishads. Ele diz, levante-se, Jivatma, desperte. Quanto tempo você vai querer permanecer adormecido? Quanto tempo você vai sofrer no samsara, este pesadelo? Né? É uma contemplação boa, né? Levante-se, né? Pegue a sua espada, a espada do Yana, do conhecimento, e destrua essa ignorância cósmica, universal, né? Quanto tempo você quer permanecer derrotado, né? Aliado aos inimigos, à ignorância, né? Quanto tempo você quer ficar experimentando este pesadelo humano? Por favor, acorde, desperte. Aí o Swami diz que o ser humano, às vezes, ele é tão tamásico que ele não quer nem despertar do sono. A gente bota o despertador, né? Aí, despertador nos dias de hoje, né? São os telefones, dão uma possibilidade de ligar a cada 10 minutos de novo, né? Porque a pessoa sabe, não quero. Agora que eu estou tendo uns sonhozinhos bons, né? Eu não quero despertar. O que dirá despertar do sonho do estado de vigília, né? Que parece tão real, né? Quem é que vai querer despertar, né, deste sonho? Este sonho é devido à identificação com o Ahankara. É o Ahankara que projeta, né, esta ordem, né, aparente, que se torna quase que uma realidade, né, projeta através de quê? Do avidya, dessa ignorância que me compele a agir de tal modo que o mundo, o universo, seja reconfigurado de novo, segundo esta ignorância cósmica, até que nós possamos despertar. O conhecimento, ele é obscurado por essa ignorância. O Jnana significa o autoconhecimento, o Ajnana significa a vidya, esta incapacidade de compreender as escrituras. E que conhecimento é esse? É o conhecimento de nossa real natureza.
Aquele que está sujeito a Yana, nascimento, Janama, nascimento repetido, é quase como um animal. Por quê? Porque ele está tão identificado com o seu aspecto animalesco, né, que ele vive governado por essa busca pelos prazeres sensoriais, que são quase todos eles fundados na sobrevivência, né, e procriação, né, que é o ser humano no seu estado mais precário, né, mais rudimentar, né? É o homem animal, né? Nas palavras do Shimayananda. O homem animal precisa ser convertido em homem e depois em homem-deuses, né? Então, a nossa natureza animalesca precisa dar lugar para pessoas que buscam esse conhecimento espiritual, buscam derrotar este poder, né, de avidya, né, se tornando karma yogas, se tornando buscadores da verdade. Então, são homens, né? A nossa natureza animal, ela se desenvolve como a natureza humana que, por consequência natural, precisa chegar neste ponto de evolução individual, na qual ela se dá conta que não vale a pena viver mais como um animal, como qualquer outro. Me foi dado a capacidade de inteligência de discernir e determinar, e esta capacidade intelectual precisa ser usada para resolver esse problema, porque a busca pelos prazeres do mundo não resolve. E este homem precisa desenvolver a compreensão de sua natureza divina. Aí ele se torna um homem divino. Todos nós nascemos como um animal, nos tornamos seres humanos e, no final, nos tornamos a consciência que sempre fomos, mas éramos incapazes de reivindicá-la. Este é o processo de todos os ciclos de renascimentos. Um ser humano ignorante é apenas um animal, ao passo que uma pessoa sábia não é mais um animal, porque o sábio jamais diz que eu estou sujeito a mais e mais renascimentos. O que é que ele diz? Eu nunca nasci, em momento algum eu jamais irei morrer. Ele não virá à existência, né? Este ser não vem na existência, ele não desaparece novamente no tempo. Este ser não é nascido, ele é eterno, ele é livre da decadência, do crescimento, ele não é afetado quando o corpo-mente é afetado. Eu não sou animal, né? É dito nessa passagem do Gita. Eu sou o não nascido Brahman, livre de nascimentos. Todos os nossos problemas são devidos a essa auto-ignorância, de modo muito importante este versículo do Gita, onde Krishna dá o diagnóstico para o nosso problema, a doença do samsara. Ele diz, é devido a esta ignorância, né, que nós acabamos vivendo como animais. Nós permanecemos iludidos, identificados com o corpo, e as consequências são muito dolorosas. Quais são as consequências? A primeira consequência é que eu me torno uma entidade finita, espacialmente finita, vivendo em constante ansiedade, querendo ir para lá e para cá para, né, como se diz assim, to fulfill, para preencher este vazio interior, né? E se eu for fazer umas férias aqui, vou ver isso, vou ver aquilo, né? Fazer uma viagem internacional, né? Vou para a Índia, né? Espacialmente, né? Eu penso que não. Se eu tiver um âmbito de experiência, né? Viajando em todo o universo, de repente, eu vou experimentar a minha completude, né? Mas nada disso resolve a problemática do jiva. Ele se torna finito ao se confundir com o corpo.
Ele vê que o corpo envelhece e morre, e ele não quer morrer, ele quer sobreviver. Swami aqui dá um exemplo de uma pessoa que ele conheceu que dizia: Não, eu não tenho medo da morte. Vocês já ouviram essas pessoas? Eu tinha uma amiga minha que dizia: Eu não tenho medo da morte. Toda vez que tinha uma resfriada, alguma coisa, era toda preocupada, né? Só me fala de uma dessas pessoas que dizia: Não, não, se eu tiver uma doença terminal, eu não quero nenhum tratamento. Por favor, não a trate, né? Aí, quando ele tem uma doença séria, ele começa a ir para cá e para lá, procurando alguém para salvá-lo, né? Grande contradição, porque entre o dizer e ser, existe um oceano no meio, né? A identificação com o corpo leva a uma limitação espacial e temporal, espaço-tempo, e muitas outras limitações também. Portanto, Krishna chama todos esses de mohaha, delírios em abundância, e, portanto, os seres são iludidos, né? E vivem, né? Sob a influência do samsara, experienciam o samsara. Assim, a questão é qual é a solução para essa doença tão dolorida, né? Após o diagnóstico é a coisa mais importante, Marinéia, porque o sofrimento humano é uma experiência comum a todos, mas um bom médico é aquele que sabe diagnosticar o problema. A maioria dos médicos, por isso que eu sempre mantenho uma distância de segurança, né? Eles não sabem diagnosticar realmente o problema em sua causa, né? Eles diagnosticam os sintomas, mais ou menos, em geral, né? Não todos, mas a maioria deles. Eles foram, né, formados para abordar os tratamentos, né, superficiais, diagnosticando os problemas na superfície, para fazer feliz o grande cartel, né, farmacêutico mundial. Então, eles experienciam diagnóstico. Não, eu estava falando de diagnóstico é importante. Quando nós chegamos no Vedanta, o Vedanta vai dizer, olha, o diagnóstico aqui é muito simples, né? Como assim é muito simples, né? Eu pensei que eu tivesse que fazer 25 anos de terapia freudiana, depois 10 anos de psicologia de grupo, depois terapia, depois meditações. Aí, quando eu estiver aposentando, de repente, né, eu resolvi este problema, né, existencial de sofrimento humano, né? O Vedanta diz, não, 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 é muito mais simples do que isso. Você não precisa fazer nada disso, né? Ah, que felicidade! Então, tudo bem. Qual é esse diagnóstico? O diagnóstico é muito simples. Você não sabe o que você é. Você pensa ser o corpo-mente, e isso causa uma infinidade de sintomas. Aí a doença parece uma doença incurável, porque ela se manifesta sintomaticamente em muitos níveis, né? A nível emocional, psicológico, mental, prânico, físico, anatômico. Então, né, a problemática dessa doença, o sintoma da doença parece que é algo impossível de ser curado, né? Mas o Vedanta nos diz, não, é muito simples, o diagnóstico é simples, você precisa saber o que é que você é realmente, né? Isso vai ser dado nos próximos versos, do 15 ao 16. O 15 é esse que nós estamos cobrindo, né? No entanto, o conhecimento ilumina aquele supremo Atma, do mesmo modo que o sol ilumina aqueles cuja ignorância do Atma é destruída pelo conhecimento. Então, a luz da consciência, né? Ela requer, a luz da consciência humana requer as revelações, né? Que são os Upanishads, as escrituras védicas, né? Que irá cancelar a ignorância, né? De tal modo que a minha natureza como Supremo Atma é revelada como sempre presente, ou jamais não presente, jamais ausente. Eu sou esse Atma, eu sou esse Brahman,
eu sou Shiva, eu sou Shiva. Então, esta é a analogia da consciência, a luz da consciência que irá cancelar ou remover a escuridão. A escuridão é um símbolo de quê? De ignorância. E a luz é um símbolo de quê? De conhecimento. Então, a luz do conhecimento revelado através das escrituras irá neutralizar e cancelar esta ignorância universal, cósmica, né? Que causa tanto sofrimento humano, como nós podemos ver nos dias de hoje, né? Então, é tão simples que as pessoas não acreditam neste diagnóstico e elas se recusam a tomar o medicamento, né? Aí, o que elas fazem? Ah, não, eu vou procurar ali um outro diagnóstico, que é um prem-prem da vida, com barba longa, né? Que olha assim, que, né, transmite uma certa energia que me dá um momento de satisfação e felicidade. Ou eu vou procurar uma sanguinha que vai amenizar o meu sofrimento psicológico humano. Não, e quase ninguém quer o diagnóstico preciso e muito menos entrar no processo de cura, né? Não é raro, Alexandre, encontrar pessoas dispostas a vencer, a curar esta doença, né, tão profundamente, né, dominante. Ok, eu gostaria de continuar, mas eu fiz uma promessa de terminar as aulas em torno ao meio-dia, para não atrasar o almoço da Marinéia. E alguém tem alguma coisa a dizer? Reclamar? Sugerir? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Namastê. Obrigado a todos, meus queridos do Vedanta Brasil. Sempre um privilégio, uma satisfação enorme estar com vocês nesses weekends. Namastê.